é indiscutivelmente uma das empresas de tecnologia mais marcantes e inovadoras globalmente, recebendo destaque na indústria. Hoje, vamos compartilhar alguns fatos interessantes sobre a história desta empresa, já que muitas vezes esses detalhes podem acabar passando despercebidos, mesmo por aqueles que acompanham a jornada da Apple há algum tempo. A criação da Apple foi em 1º de abril de 1976, quando Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne a fundaram. A empresa teve seu início em uma garagem em Los Altos, Califórnia, com a ideia inicial de fabricar computadores pessoais. Steve Jobs desempenhava o papel de líder de marketing na empresa, enquanto Steve Wozniak era encarregado da engenharia. Ronald Wayne, por sua vez, teve uma participação menos significativa na empresa, e acabou vendendo sua parte após a fundação da Apple. Mesmo sendo um nome amplamente reconhecido hoje em dia, a escolha do nome Apple possui uma história intrigante. Steve Jobs foi o responsável por essa decisão, e até o momento ela continua sendo motivo de especulações e teorias. Uma das teorias mais difundidas sugere que Steve Jobs optou pelo nome Apple como uma homenagem à sua afinidade pela fruta. De acordo com relatos, Jobs estava seguindo uma dieta restritiva na época e consumia maçãs com frequência. Assim, a escolha do nome teria sido uma maneira de expressar essa preferência pessoal. Outra hipótese é que o nome Apple foi influenciado pela gravadora da bem-sucedida banda britânica, The Beatles. Como Steve Jobs era um admirador fervoroso do grupo, especula-se que a inspiração para o nome veio da gravadora deles, chamada Apple Records. Uma teoria mais simples sugere que o nome foi escolhido após uma visita de Steve Jobs a uma fazenda comunitária de maçãs, onde tudo parecia mais sereno e inspirador. A partir dessa experiência, Jobs teria associado a fruta a um estilo de vida mais tranquilo, contrastando com a cultura de empresas concorrentes como a IBM, e decidido adotar o nome Apple. Em uma entrevista, Steve Jobs revelou que a escolha do nome ocorreu, em parte porque eu gosto muito de maçãs, e também porque Apple está à frente de Atari na lista telefônica. Várias teorias cercam o motivo de a maçã no logo da Apple estar mordida. Algumas sugerem que isso se relaciona ao fruto do conhecimento, enquanto outras apontam para o slogan da marca, Bite into a Apple, fazendo alusão à palavra bite, que significa mordida. Há ainda a especulação de que a mordida foi adicionada para evitar confusão com a representação de um tomate. Antes de escolherem o nome Apple, Jobs e Wozniak consideraram chamar a empresa de Executex. No entanto, durante o processo de fundação, chegaram à conclusão de que esse nome poderia ser facilmente confundido com Execute ou Execute It, que significa executar. Esse nome poderia gerar problemas no futuro, então foi descartado. Mas por que Apple? Daí surgem as teorias. O nome da marca foi inspirado na mordida de Eva na maçã. A história de uma ninfa ganhando a imortalidade ao comer uma maçã dourada. Alan Turing, o pai da computação moderna, morreu após comer uma maçã envenenada. Alguns afirmam que os 3 fundadores queriam um nome mais casual. Steve Jobs e Steve Wozniak queriam que a marca Apple aparecesse antes da Atari nas listas telefônicas. Será que alguma dessas teorias é verdadeira? Mas a realidade é que Steve Jobs chamou a empresa de Apple pelo simples fato de consumir maçãs, pois passou por uma dieta frutariana na época. O Apple I foi o pioneiro na linha de computadores pessoais produzidos em massa pela Apple Inc. Criado por Steve Wozniak, foi lançado em 1976 e comercializado como um kit, onde os usuários montassem as peças e soldassem os componentes. O seu processador era um MOS Technology 6502 de 1 MHz, 4 KB de memória e uma placa-mãe que permitia a conexão de um teclado e uma tela de vídeo. Embora o Apple I tenha sido produzido em quantidade limitada,
Com apenas cerca de 200 unidades efetivamente vendidas, conseguiu estabelecer a reputação da Apple como uma empresa líder em tecnologia. A Apple continuou a desenvolver e fabricar uma série de computadores como o Apple II e o revolucionário Macintosh. Atualmente, o Apple I é considerado um item de colecionador extremamente raro e valioso devido à sua inovação para a época. Apenas algumas dezenas de unidades originais ainda existem, e essas raridades são altamente valorizadas por entusiastas e colecionadores de tecnologia. Uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, que se envolveu em várias polêmicas que geram debates entre admiradores e críticos. A Apple coleciona polêmicas quando o tema é o preço de seus dispositivos, principalmente para o público brasileiro. iPhone 15 é mais caro no Brasil do que em todo o mundo, por exemplo. Basta compararmos os salários mínimos de cada país, onde seriam necessários pelo menos 6 salários brasileiros para adquirir o aparelho. Mas as críticas e controvérsias não param por aí. A seguir, 4 produtos com poucas inovações oferecidas a preços absurdamente altos. Magic Mouse. O Magic Mouse passou por algumas mudanças de design, mas ainda não resolveu uma das reclamações mais comuns dos clientes: a polêmica porta de carregamento. Isso significa que, se a bateria descarregar, você não poderá usar o mouse até que seja recarregado. Devido a esse inconveniente, o Magic Mouse custa absurdamente R$ 1.082. O pano de polimento que a empresa lançou prometendo entregar um produto feito com material macio e não abrasivo, podendo ser usado com segurança e eficiência em qualquer tela Apple. O lançamento passaria despercebido se não fosse um pequeno detalhe: o preço. R$ 210 por uma flanela. Thunderbolt 4. É um cabo de transferência de 3 metros que custa cerca de R$ 1.800. Sim, isso mesmo, R$ 1.800 por um único cabo de 3 metros. Rodinhas de ouro. Apple anuncia kit para Mac Pro por mais de R$ 6.000. Você leu corretamente, mais de R$ 6.000 por 4 rodinhas de inox e não de ouro. Está vendendo rodas para seu Mac Pro pelo custo de um iPhone 15. Você pode estar tendo algumas dúvidas, como: por que comprar rodinhas a este custo? Veja bem, a Apple gosta de ser conhecida como uma empresa de elite, que cobra muito mais por seus produtos do que seus concorrentes, mas também oferece um produto superior à concorrência. Vender produtos como esses ajuda a Apple a criar uma imagem de marca para si mesma. Isso permite que a Apple continue cobrando preços elevados e, ainda assim, se mantenha competitiva no mercado. Marcas como Gucci e Chanel seguem a mesma estratégia. Estabelecem preços tão altos para seus produtos que as pessoas simplesmente os aceitam como marcas de luxo. Tudo começa com uma grande empresa localizada em Taiwan chamada Foxconn. Ela é muito famosa na área de eletrônicos. Ao longo dos anos, expandiu-se globalmente, estabelecendo fábricas em vários países. Atualmente, há 1.300.000 pessoas em sua folha de pagamento. Em todo o mundo, entre as empresas, apenas o Walmart e o McDonald's empregam mais. Tornou-se fundamental na produção de eletrônicos para grandes marcas como Apple e Intel. Mas, infelizmente, sua empresa tem muitos problemas, especialmente no que diz respeito ao tratamento de seus funcionários. Eles precisam passar por um rigoroso controle de identificação com cartão para entrar nas instalações. Até os motoristas que trazem os caminhões de entrega são submetidos a leituras de impressões digitais para ter acesso. Se você conhece a Foxconn, há uma boa chance de que seja porque já ouviu falar dos suicídios. Sim, isso mesmo, casos de pessoas se suicidando na fábrica, o que chamou muita atenção da mídia nos anos de 2010. Para investigar o que acontece neste local, um jornalista da agência de notícias Reuters foi arrancado de um carro e agredido violentamente por tirar fotos do lado de fora dos muros da fábrica. O repórter, confrontado pelos seguranças da Foxconn,
chamou a polícia e a situação foi resolvida com desculpas dos guardas. Um policial sugeriu não apresentar uma queixa formal devido ao status especial da Foxconn. Mas quando os suicídios na fábrica da Foxconn começaram a ocorrer, as mortes trágicas começaram em 2010. Os trabalhadores da fábrica de Longhua começaram a pular das janelas dos dormitórios, às vezes durante o dia, mostrando o quanto estavam desesperados. Eles estavam protestando contra as condições de trabalho. Naquele ano, houve 18 tentativas de suicídio e 14 mortes confirmadas. Era muito triste. A epidemia de suicídios e as terríveis condições de exploração na casa do iPhone chamaram a atenção da mídia. Notas de suicídio e relatos de sobreviventes revelaram um ambiente de trabalho repleto de estresse, longas jornadas e gerentes autoritários propensos a humilhar os trabalhadores por pequenos erros. Além disso, impunham multas injustas e não cumpriam promessas de benefícios. O CEO da Foxconn, Terry Gou, instalou redes gigantes do lado de fora de muitos prédios para evitar que os corpos dos trabalhadores suicidas atingissem o chão. Além disso, a empresa contratou conselheiros e obrigou os trabalhadores a assinar compromissos declarando que não tentariam tirar suas próprias vidas. Steve Jobs foi questionado sobre a onda de mortes e destacou que a taxa de suicídios na Foxconn estava dentro da média nacional. Jobs, por sua vez, declarou: "Já superamos isso." As palavras de Jobs foram criticadas como comentário insensível, embora ele não estivesse tecnicamente errado. Um jovem ex-funcionário que atende pelo nome de Shu revela que o lugar não é para seres humanos. As condições lá dentro estão tão ruins como sempre. Não houve melhora desde a cobertura da mídia. O trabalho é muito estressante e meus colegas muitas vezes trabalham mais de 12 horas seguidas. Um colega de Shun, que prefere não se identificar, compartilha sua experiência na fábrica. Trabalhei lá por 2 anos e os chefes são muito duros. Às vezes não cumprem o que prometem. Me prometeram o dobro do pagamento pelas horas extras, mas só recebi o valor normal. Montar um iPhone é um processo que envolve muitas pessoas e requer muita precisão. Centenas de trabalhadores operam em longas linhas de montagem para construir, inspecionar, testar e embalar cada aparelho. Uma funcionária relatou que lida com cerca de 1.700 iPhones todos os dias. Sua tarefa? Aplicar um esmalte especial no display. Isso significa que ela trabalha em média em 3 telas por minuto, durante 12 horas por dia. Muitas vezes, os trabalhadores têm que ficar quietos e podem ser chamados à atenção pelos chefes se eles pedirem para ir ao banheiro. Como o trabalho é muito cansativo, Chun diz: Você precisa estar mentalmente preparado porque a qualquer momento você pode ser chamado à atenção na frente dos colegas. Em vez de discutir sobre seu desempenho em particular, eles te envergonham na frente de todos. Outra promessa da empresa foi a moradia de graça. Mas depois, eles tiveram que pagar contas muito altas de luz e água. Nos dormitórios agora, 8 pessoas dividem um quarto, mas antes costumavam ser 12 por quarto. A empresa Foxconn também não paga o seguro social corretamente e às vezes atrasa ou não dá os bônus. Muitos trabalhadores assinam contratos que estabelecem que, caso peçam demissão antes de 3 meses, perderão uma boa parte de seu salário. Essa cultura de trabalho extremamente estressante, ansiosa e humilhante está levando a uma depressão generalizada. Há alguns meses, presenciei outro suicídio. Era um homem que trabalhava na linha de montagem do iPhone. Costumávamos nos encontrar no refeitório. Após ser humilhado na frente dos colegas, ele ficou muito transtornado. Os funcionários da empresa chamaram a polícia. Embora o trabalhador não tenha sido violento, apenas estava irritado. Ele levou isso para o lado pessoal e não conseguiu lidar com a situação. 3 dias depois, ele pulou de uma janela do 9º andar. Daí vem a pergunta: por que o incidente não recebeu cobertura da mídia? Shu respondeu normalmente dizendo: Quando alguém morre, no dia seguinte tudo volta ao normal e ninguém mais comenta sobre o ocorrido.
O CEO da Apple, Tim Cook, visitou Longhua em 2011 e teria se encontrado com especialistas em prevenção de suicídio e com a alta administração para discutir a epidemia. Após a divulgação da notícia de suicídios na Foxconn, Steve Jobs diz: Analisamos todas as áreas dessa empresa e descobrimos que não se trata de uma fábrica exploradora, mas sim de uma fábrica que oferece restaurantes e cinemas. No entanto, é importante ressaltar que ainda é uma fábrica. Em 2012, cerca de 150 trabalhadores se reuniram em um telhado e ameaçaram se jogar. Eles fizeram isso porque estavam insatisfeitos com suas condições de trabalho e queriam melhorias. Depois de receberem promessas, foram repreendidos pela administração. Basicamente, usaram a ameaça de se machucarem como forma de negociar. Em 2016, um grupo menor de 7 ou 8 trabalhadores fez o mesmo. Eles se reuniram em um telhado e ameaçaram pular, a menos que recebessem os salários que estavam atrasados. Finalmente, a Foxconn concordou em pagar os salários, mas os trabalhadores foram repreendidos por isso. Esses incidentes mostram o desespero e a frustração dos trabalhadores em relação às suas condições de trabalho. Em 2017, uma história importante veio à tona sobre Dejian Zheng, um estudante universitário que se disfarçou como trabalhador em uma fábrica de iPhones em Xangai. Durante o período em que Zheng esteve lá, ele descobriu e compartilhou com o mundo as condições de vida muito ruins na fábrica. Muitas vezes, 8 pessoas compartilhavam um único quarto e mais de 200 para usar um único banheiro. O que chama a atenção era escadas e janelas gradeadas, supostamente para evitar suicídios de trabalhadores. Há apenas 3 décadas, essa cidade era apenas uma vila tranquila ao lado de um rio. Hoje, é um gigante urbano, abrigando mais de 13 milhões de pessoas, até maior do que Nova York. A Foxconn fabrica iPhones, iPads e muitos outros produtos em Shenzhen, onde nada menos que 430 mil pessoas trabalham intensamente todos os dias. É como uma colmeia de atividade. Afinal, toda vez que você segura um desses aparelhos, lembre-se de que ele passou pelas mãos e esforços de muitas pessoas em Shenzhen. Um trabalhador foi entrevistado do lado de fora dos portões da fábrica. Controlados por guardas armados, foi uma garota de 13 anos. Ela fazia o polimento da tela de milhares de iPhones e iPads por dia. A adolescente explicou: Aqui na Foxconn, eles não verificam realmente a idade das pessoas porque sabem quando ocorrerão as inspeções. Antes da chegada dos inspetores, eles simplesmente substituem os trabalhadores mais jovens por outros mais velhos para enganar a fiscalização. Será que a Apple teve conhecimento disto? A hora de um trabalhador chinês tem 60 minutos, diferente da hora americana, que geralmente inclui Facebook, banheiro, uma chamada telefônica e alguma conversa. O dia de trabalho oficial na China tem 8 horas, mas a jornada padrão é de 12 horas. Geralmente, essas jornadas se estendem por 14 a 16 horas, especialmente quando há um novo aparelho para ser montado. Há relatos que um trabalhador da Foxconn morreu após trabalhar uma jornada de 34 horas. A Apple está trabalhando para melhorar as condições de trabalho nas fábricas que produzem seus produtos e está comprometida em fazer sua parte para tornar esses locais um lugar melhor para todos. Se você gostou do vídeo e achou essas informações úteis, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos interessantes como esse. Até a próxima!